Muito boa noite, meus irmãos. É com uma alegria sem tamanho que nós retornamos a esta casa, Simão Pedro, especialmente onde a gente pode ouvir um relato de trabalho de uma importância inenarrável, né? Que os trabalhadores desta casa, de forma voluntária, executam, né, em socorro daqueles que mais necessitam. Isso é de uma extensão de carinho muito grande e que nos congratula, que nos deixa feliz de ouvir, né, esse relato, e a gente espera que isso aconteça, tamanha necessidade em tantos outros lugares, né, em tantos outros templos, as mais diversas crenças, em auxílio daqueles que precisam. Uma feliz coincidência, hoje nós falaremos então, como disse o nosso irmão, sobre o capítulo 20, os trabalhadores da última hora, um dia oportuno para falarmos sobre trabalho, sobre trabalhadores, né? Um dia que nós nacionalmente comemoramos aí o dia, enaltecemos, né, o trabalho, o trabalhador. E esse capítulo é um tanto quanto curto, mas de uma importância também muito grande, e ele se baseia quase que todo numa das belas parábolas de Jesus, onde ele, né, se dirigindo às pessoas que estavam lhe ouvindo naquele momento, diz que o reino do céu se assemelha ao pai de família que possui uma vinha e sai pela madrugada para encontrar trabalhadores, né, que ficavam à época à praça aguardando oportunidades de trabalho. E aí então ele chama alguns trabalhadores e diz que vão à sua vinha para trabalhar. Pelo meio da manhã ele vai novamente à praça, vê que ainda tem trabalhadores lá, chama novamente e pede e diz então que vão à sua vinha para trabalhar também. Em cada um desses ele combina o pagamento de uma moeda, aos primeiros, aos segundos que foram chamados. Posteriormente, à tarde, retorna e ainda percebendo que tem lá pessoas aguardando a oportunidade, pede que vão à sua vinha trabalhar também com a mesma quantia como recompensa. E depois, nas últimas horas do dia também, ainda chama um novo grupo que permanecia lá sem trabalho para trabalhar. Ao final desse dia, ele pede que o seu administrador da vinha, que ele remunere, então, os trabalhadores que foram chamados desde o início do dia até os últimos que foram chamados, pedindo que começasse pelos últimos a fazer esse pagamento, e dando ali a mesma moeda como pagamento, então, de forma equitativa para todos, começando para aqueles que foram por último. Sendo que os primeiros, quando foram receber o seu pagamento, então estranharam, né, e ficaram, de certa forma, também chateados, porque trabalharam mais, trabalharam durante o dia inteiro, sofreram as intempéries do calor e tudo mais, e receberam o mesmo valor. E ali esclareceram o senhor, o proprietário da vinha, que estava nada mais, nada menos que cumprindo aquilo que havia sido combinado, né? E que não havia motivos, então, para que qualquer trabalhador se sentisse injustiçado, porque estava, então, cumprindo com o combinado. Tem vários ensinamentos que nos deixam nessa parábola, mas hoje nós vamos focar em entender quem somos nós neste entendimento. E para isso é oportuno que nós identifiquemos quem foram os primeiros trabalhadores, né? Já que nós somos os trabalhadores da última hora. E para isso é preciso a gente pensar e refletir que tudo que existe é fruto do trabalho de alguém. As civilizações, as descobertas científicas,
o telefone, a eletricidade, as roupas que nós vestimos, esta edificação a qual nós estamos acobertados, tudo isso é fruto do trabalho de alguém, de pessoas que se dedicaram à ciência, às artes, à religião. Tudo que nós conhecemos já chegou, já foi inventado, já foi trabalhado, já foi produzido por outras pessoas, né? E a gente, estudando a história, observa aqui e percebe o quanto se evoluiu, né? Tudo que nós conhecemos ao longo dos tempos. Então, podemos igualmente perceber que temos muita evolução no campo intelectual, no campo da ciência, no campo da tecnologia, no campo da arquitetura, da engenharia e por aí vai. E nós, identificados como trabalhadores da última hora, que fomos chamados agora ao trabalho, qual é a nossa responsabilidade? O que nós temos que executar de trabalho? E aí a gente percebe que entre tanta evolução, entre tantas coisas que já aconteceram, que são fruto do trabalho dos que nos antecederam, que a maior carência que nós temos hoje é no campo ético-moral. Claro que a evolução científica, a evolução tecnológica continuará tendo necessidade, continuará existindo. E talvez até pelas nossas mãos, pelas nossas ideias, pela nossa força de trabalho. Mas, em especial, o campo ético-moral é que agora, de forma urgente e emergente, pede a nossa intervenção. E agora, fazendo uma analogia para nos posicionar como trabalhadores da última hora, gostaria que cada um de nós fosse fazendo uma reflexão. Imaginemos que nós estamos lá no plano espiritual, fazendo o nosso planejamento para reencarnar. Já estamos ali sendo auxiliados pelos entrevistadores, os espíritos, né, superiores que vão nos auxiliando nesse planejamento reencarnatório. E aí a gente vai se preparando para o trabalho, como se fôssemos sendo contratados por Deus para trabalhar na sua vinha, ou Jesus, né? A vinha, a terra que é a vinha de Jesus. E estamos sendo então contratados para uma nova existência de trabalho. E aí nós começamos ali a verificar o nosso currículo, né? A nossa caminhada até então, as nossas potencialidades, os nossos equívocos, a função que pode nos caber, onde a gente pode executar melhor, desempenhar melhor as nossas tarefas. E aí, hoje nós que estamos aqui, aqueles nossos irmãos que estão em casa nos assistindo através dos meios de comunicação, vamos pensar que nós já temos algo no nosso currículo que a gente entende que nos diferencia. Nós somos espíritas. E o que diferencia o nosso currículo sendo espírita? Bom, eu tenho o entendimento da reencarnação, que eu preciso de diversas oportunidades para ir evoluindo, para trabalhar, para me aperfeiçoar, para aprender, para superar obstáculos, e isso faz mudar a minha perspectiva da vida futura, né? Entendendo a eternidade, a continuidade da existência. Eu, sendo espírita, eu vou ter a condição, enquanto trabalhador, de compreender a lei de causa e efeito, que eu vou encontrar dificuldades, muitas delas causadas, né, pelos meus erros pretéritos, e que para cada ação minha há uma reação. Então eu preciso agir mais positivamente para encontrar reações positivas. Vai me ensinar que aos bens materiais deve ser dado o espaço e o aproveitamento devido, né, sem a idolatria aos bens materiais, que é tão perniciosa, mas sim tratá-los com o equilíbrio necessário. Vai me dar a condição de saber
que jamais estou sozinho, que sempre tenho um guia, um amigo, que o plano espiritual está sempre ao nosso redor, ávido por nos auxiliar, aguardando que a gente abra as portas e que a gente sintonize com os bons amigos da espiritualidade, nos auxiliando nas nossas tarefas enquanto trabalhadores. Então, nós, espíritas, especialmente agora, que encontramos também nos trabalhadores de outrora uma doutrina edificada, amadurecida, né, através de tantas pessoas eméritas que divulgam, que doutrinam, né, nessa doutrina que nos conforta e que nós escolhemos como base para nossas vidas. E aí, então, nós, com o nosso currículo, não somos contratados a trabalhar nessa vida. E viemos sempre com o intuito de melhorar, com o intuito de realizar um bom trabalho. Às vezes a gente escorrega, derrapa, se equivoca, mas sempre com a oportunidade de corrigir. E o que faz um bom profissional quando tem uma oportunidade de trabalho? Primeiro, ele busca o aperfeiçoamento, busca estudar, compreender as suas tarefas, e que bom, hoje é dia que nós estamos aqui justamente fazendo isso, né? Buscando melhores entendimentos, buscando melhores condições, esclarecimentos que nos oferecem, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, tal qual um manual que é entregue, né, com o conteúdo, com as atividades numa empresa qualquer. Então a gente deve sempre buscar o aperfeiçoamento, o entendimento melhor daquilo que nos rodeia e de como a gente pode ser sempre mais útil, né, e trabalhar melhor, especialmente evoluindo e sendo alicerce também para a evolução daqueles que nos rodeiam. Mas qual é a nossa tarefa? Né? Qual é a nossa missão? Muitas vezes nós fazemos corriqueiramente esse questionamento: qual é a minha missão? Qual é a minha tarefa? O que me incumbe fazer aqui? E, meus irmãos, é tão amplo o número de possibilidades que nós temos, que basta nós olharmos ao nosso redor para perceber as oportunidades que nós temos de trabalhar nessa vinha de Jesus. Nós temos ao nosso redor tantas pessoas agindo com desonestidade, que nós não devemos perder jamais qualquer oportunidade de sermos honestos, sendo exemplo para aqueles que nos rodeiam, de chamar a atenção, sim, daqueles que cometem algum equívoco. Nós percebemos muitas pessoas mal educadas, desrespeitosas com o seu próximo. Que nós então não cometamos o mesmo erro. São ações das mais simples, mas das mais importantes. De conduta, de correção das nossas atitudes. O mundo com as suas agitações, com as suas dificuldades, com os desafios que nos impõem, muitas vezes nos causam a irritação. As pessoas às vezes nos ferem, mas nós devemos exercitar aí sim, nesses momentos, a paciência, o perdão, a tolerância, buscar melhorar as nossas virtudes, cultivar as nossas virtudes, nos libertando do egoísmo, das vaidades. Todo o exercício que nós fazemos, todo o tempo que nós empregamos para nos melhorar um pouco, é trabalho, é esforço que nós estamos fazendo, e faz muito bem, porque quando nós conseguimos nos alinhar nesses comportamentos no nosso dia a dia, quando nós conseguimos estar mais pacientes, quando nós conseguimos estar mais serenos
nós vamos tomando melhores decisões. Vamos sendo mais úteis à coletividade também. No nosso trabalho formal do dia a dia, nós vamos tendo mais disponibilidade e vamos sendo mais exitosos. É certo também que trabalha melhor quem consegue trabalhar em equipe. E é isso também que espera Jesus de nós, que nós trabalhemos em equipe, que a gente dê os braços para conseguir resultados melhores em menor tempo. E para isso é preciso que a gente exercite a empatia, a palavra tão falada agora nesses momentos de pandemia, né? De sentir a dor do outro, sentir as necessidades do outro, de compreender a necessidade do outro, de ajudar, de respeitar a opinião do outro também. E aí, nesse inteirinho, sobre o trabalho em equipe e sentir as dores, entender as dores dos outros, tem uma pequena historinha que nos ajuda a elucidar isso. Que é que certa vez um ratinho, numa fazenda, ele, pelo buraquinho, viu que o fazendeiro lá e a sua esposa estavam armando uma ratoeira, né, colocando ali um queijinho e com a ratoeira armada. Aí o ratinho ele vai lá nos outros animais e diz para a galinha: olha, dona galinha, o fazendeiro está armando uma ratoeira lá, temos que ter cuidado. E a galinha: deixa disso, ratinho, isso é ratoeira, isso é para rato, não é para mim não. Ó, quero nem saber, problema teu. Aí o ratinho vai lá no porco, diz: olha, seu porco, estão armando uma ratoeira lá, a gente tem que ter cuidado. E o porco diz assim: ratinho, ó, vou fazer uma prece para ti, te vira, esse negócio é contigo. Não deu bola também. O ratinho vai lá e diz para a vaca: olha, vaca, seguinte, estão armando uma ratoeira lá e a gente precisa ter cuidado. E a vaca: esse problema não é meu também, isso é contigo, né? Se é ratoeira, é contigo o problema, tenha cuidado e tchau. E aí, eis que numa noite se ouve um barulho da ratoeira desarmando. E a esposa do fazendeiro vai lá verificar o que acontece e não percebeu que tinha pego a cauda de uma cobra. E quando ela se aproximou, a cobra mordeu a sua cara. E ela foi doente, então a ser socorrida no hospital, tomou lá os medicamentos, não foi a óbito e pôde retornar para casa ainda para novos cuidados. Chegando em casa, o que é bom para uma pessoa que precisa de cuidados? Uma canja. Aí o fazendeiro vai lá e pega a galinha, que é o ingrediente principal para a canja. Você foi a galinha. E aí, ainda adoentada, a esposa do fazendeiro recebeu as visitas dos familiares para acompanhar como ela estava. Com mais gente na casa, precisou de carne. O fazendeiro foi lá e no porco para fazer o jantar para a família que foi visitar. Passaram mais alguns dias, coisa boa, ela se recuperou, ficou bem. Vamos fazer uma churrascada para a família. Foi a vaca. E aí, o problema de um, às vezes é problema de todos nós. Então que a gente não releve e se ajude, sempre. Sempre que a gente puder se importar com o problema do outro, a gente sai da inércia para ajudar, para entender, para ver como é que a gente pode ser coletivo, ter um entendimento coletivo de trabalho, de auxílio, de cooperação. Então, onde nós estivermos, nós sempre encontramos oportunidades. Aqui hoje, como o nosso relator, em tantos outros lugares, tem trabalhadores empenhados em auxiliar aqueles que têm dificuldades ainda maiores. Todos nós temos as nossas dificuldades. E às vezes a gente se exime de ajudar porque, poxa, eu tenho os meus problemas.
Mas quando a gente ajuda, quando a gente se coloca em função do outro, à disposição do outro, é natural que o outro também se disponha a colaborar conosco. E tenho certeza que cada um de nós, fazendo a sua reflexão íntima, vai perceber que isso acontece desde a nossa casa, quando a gente coloca, eu vou lavar a louça. A gente está ali trabalhando, a outra pessoa, bom, então eu vou arrumar a sala, vou arrumar a cama, vou botar a roupa para lavar. Na empresa que trabalhamos, no lugar que nós estamos exercendo alguma atividade, se a gente está desempenhando alguma tarefa, sempre, de forma incansável, aqueles que também têm boa vontade, vão querer nos auxiliar. Se não no primeiro dia, no segundo dia, porque vão sentir até vergonha de não estar trabalhando enquanto nós estamos. Então, e claro que a gente não vai deixar de fazer nada porque o outro não está fazendo, mas quando a gente faz, geralmente, os que estão à nossa volta também vão arregaçando as mangas e trabalhando. Mas a gente pode dizer, mas eu não vou resolver tudo sozinho, né? Olha só, tanta coisa, tanta miséria que tem no mundo, tanta coisa acontecendo de ruim, eu sozinho não tenho força. Tem sim. Primeiro, buscando trabalho em coletividade. E segundo, não esquecendo jamais de que o chefe ajuda. E nós temos um baita chefe. Nós vemos que Jesus está sempre no comando das nossas vidas, sempre colocando os Espíritos à nossa disposição para nos auxiliar. Claro que nós não podemos parar, que nós temos que estar com boa vontade, não podemos deixar de tentar, deixar de trabalhar. E é assim sempre. Nós temos oportunidades. A oportunidade nos é dada e nós temos que merecer, né? Seguir trabalhando. E quantas vezes a gente se coloca só reclamando do chefe, né? Quantas vezes a gente coloca a culpa em Deus, né? Pelas coisas ruins que acontecem, pelas adversidades da nossa vida, e não percebe que Ele só aguarda o nosso trabalho, a nossa força, o nosso desejo de vencer, de superar, de enfrentar os obstáculos, de vencer os desafios. Que esses irmãos que nos auxiliam, que nos intuem, aguardam sempre que a gente esteja com a vontade, que a gente esteja se colocando no lado do bem, no lado positivo, que a gente dê o primeiro passo para nos dar um empurrãozinho. E a gente pode ver que o bom líder faz isso. Ele dá oportunidade e observa. Bom, se eu perceber que está com vontade de acertar, eu auxilio, eu ensino, trago alguém que possa auxiliar e ensinar a fazer determinada atividade, determinada tarefa. Mas se percebe que por parte daquele trabalhador, daquele que recebe a oportunidade, nada vem, não tem um movimento no caminho do trabalho, de executar a tarefa, tchau. Aqui não tem trabalho, vamos dar oportunidade a quem vá de fato trabalhar. E aí, aqui, dentro desta oportunidade agora, na ótica da vida que nós recebemos, que a gente não pode, né, desperdiçar com o ócio. Que a gente se coloque sempre em estudo, sempre com a vontade de sermos úteis, né, de progredir através também do trabalho que se coloca à nossa frente, daquilo que nós podemos servir a nós e aos outros, que nós possamos produzir, que nós possamos auxiliar a comunidade em que nós estamos inseridos,
tudo isso tem muita importância. E a gente observa também que a Terra, assim como nós evoluímos, os mundos, né, nos quais habitamos também evoluem. E a Terra está, né, passando já há algum tempo por um momento de evolução. Né, uma evolução já passou por outras etapas, né, porque se a gente observar no registro histórico, a Terra já foi primitiva. Né? Hoje, um mundo de expiação e provas, encarnados aqui nós, né, que precisamos ainda vencer nossas más tendências, que ainda enfrentamos dores para aprender com elas, que ainda encontramos desafios de ordem material, para que a gente possa superá-los, mas ela está destinada a tornar-se um mundo de regeneração, e nós somos agentes dessa transformação. Então somos trabalhadores dessa última hora, uma última hora importantíssima. Claro que essa última hora são muitas horas, né? Na simbologia a gente vê que existem estudos, que não vamos aprofundar aqui agora, de o que representam, né? Mas são milhares de horas, que nessa parábola ali é 1-2 horas, na verdade são milhares de horas, para que esse período, para que essa evolução se efetive, que ela ocorra. Mas nós somos agentes, e de quando em quando, né, vem epidemias, pandemias que nos assolam, para que a gente modifique a nossa forma de enxergar as coisas, para que a gente aproveite esses momentos para se renovar, para avançar mais rapidamente, para deixar para trás o egoísmo, a vaidade, o orgulho, essas chagas que nos impedem de caminhar, de evoluir. E aí, como a gente vem reencarnado neste momento de transição planetária, uma evolução que precisa acontecer, é que a gente começa também a perceber a importância e a expectativa que se tem sobre nós. Que nós não podemos fugir a essa responsabilidade. Então, que a gente se renove e tendo essa responsabilidade, que a gente perceba que isso é bom. Isso é bom para nós. É bom que a gente seja convidado a trabalhar nessa linha. E aí, para que a gente não seja demitido muito cedo dessa empreitada, dessa oportunidade, é que nós precisamos cultivar aí as virtudes, crescer, trabalhar com afinco, especialmente cultivar a mãe das virtudes, que é a caridade material, quando possível, mas essencialmente e fundamentalmente a caridade moral, onde a gente se doa aos outros. E a caridade moral a gente pode exercer de inúmeras formas, emprestando os nossos ouvidos a quem precisa desabafar, quem precisa conversar, perdoando aqueles que nos ofendem, pedindo perdão e corrigindo os nossos atos quando ainda ofendemos ou agredimos alguém de alguma forma, que a gente possa encontrar as oportunidades de trabalho que, como nesta casa, tão amplamente foram oferecidas ao longo de todos esses anos, lá desde 1957. E que alegria que tenho eu de poder ter passado desde a infância também nesta casa e observado, né, participado com meus pais também, de tantas atividades que aqui foram executadas. Como assim enxergo aqui também tantos amigos que participaram da minha formação. E aí, meus irmãos, quanto é bonito, quanto é bom que a gente tenha, né,
locais como este, que nos ajudam, que nos empurram, né, para frente, para a gente evoluir. Sabemos que aqui também, além de todos os encarnados, temos outros tantos desencarnados que nos acompanham, que são trazidos até aqui, para também permanecer estudando e evoluindo, porque a vida segue. E há também muito trabalho no plano espiritual. Que bom! E aí, me vem também uma historinha, agora aqui, certa vez o indivíduo desencarna e abre-se, né, o local onde ele vai ficar muito tranquilo, sereno, sem nada para fazer. Ele pensa, estou no céu. Para lá, fica quietinho, passam-se alguns dias, nada para fazer, nada, nenhuma tarefa para executar. Passa mais alguns dias, ele já fica assim, puxa vida, mas gostava de trabalhar. E aí ele vai achar alguém lá que ele possa conversar e diz, olha, o céu aqui está complicado, não tem nada para fazer, eu podia ir um pouquinho para o inferno? Eu quero dizer, onde é que tu acha que está? Verdade? No céu, que é, claro, não são locais, nem céu nem inferno, locais geográficos, né? São estados da alma, mas aqui nos permitimos fazer essa historinha para a gente perceber que certamente se a gente não está tendo muito trabalho depois, alguma coisa está errada. Porque precisamos do trabalho para evoluir. Precisamos do trabalho para crescer. Aqui, enquanto encarnados, e depois na erradicidade, que a gente também queira, né, de oportunidades de trabalho. Mas a gente, então, passou o nosso curricular, fomos contratados, recebemos a oportunidade de uma nova existência, estamos aqui trabalhando, né? Aí tem uma coisa que a gente não falou ainda, e o salário? Qual é a recompensa, né? Poxa, só tem que trabalhar e nada vem de bom, o faz-me rir, né, como a gente diz. A recompensa é a melhor de todas, é a felicidade, que é que todos buscamos. É, quem sabe, o direito de lá na frente, numa nova encarnação, nós termos a possibilidade de reencarnar numa terra melhorada, numa terra já como um mundo de regeneração. Porque se não progredirmos, termina essa oportunidade, desencarnamos, e a gente vai estar fazendo novamente um planejamento reencarnatório para renascer num outro mundo de expiação. E a gente lembra, né, de uma outra palavra que diz que os bons herdarão a terra. É dessa terra melhorada, desta terra que progrediu, que evoluiu, que todos nós queremos ver, né? E que somos agentes dessa transformação. E a gente pode notar também, a notícia boa, que nós não somos tão ruins, né? Nós não estamos trabalhando tão mal, porque vai e vem, nós recebemos alguma recompensa, né? Um naco de felicidade, e isso é natural. Que bom que nós temos alguns momentos de felicidade, e nós devemos trabalhar e agir sempre de forma que a gente possa aumentar a duração dos nossos momentos de felicidade e daqueles que nos rodeiam, claro. E que os momentos tristes que acontecem também, que eles sejam mais breves, né? Então, a nossa intenção, a nossa ação deve ser sempre no intuito de buscar uma felicidade maior, né? Que é a nossa recompensa, então. Ao preparar a palestra, fui buscando alguns conteúdos sobre trabalho, e observei que tem um autor em espírito, que aparece em muitas psicografias de Chico Xavier, chamado Batuíra. Ele estava
estava lendo alguns textos e os textos corriqueiramente dele falam sobre trabalho. Já tive até em algumas outras vezes feito essa palestra e fui pensando, puxa vida, eu sempre uso um texto do Batuíra. E fica aqui como dica, né, um tema de casa, depois alguém lá na internet pesquise esse autor Batuíra. E eu vou dizer para vocês, fiquei envergonhado depois de ler o que fez ele enquanto encarnado. De tanto trabalho, né, seja o trabalho formal, o trabalho no campo dos homens, e o trabalho também enquanto espírita que se tornou ao longo da sua vida, deixando um legado de boas ações, especialmente no campo da doutrina. E a gente vê, puxa vida, às vezes a gente faz tão pouco, podia fazer muito mais. E é bom que a gente tenha esses exemplos, porque a gente tem referência, né? Como temos a referência máxima de Jesus, né? Que nos deixou ali exemplos de conduta, de comportamento, de como agir, né? Em inúmeras situações. Então, fica aí a dica de pesquisar sobre esse autor. Mas certamente vão encontrá-lo muitas vezes nas obras de Chico Xavier. Mas vou ler aqui um texto dele chamado Mais Trabalho. Velho tema, sempre novo. Trabalhar, trabalhar. Quanto possível, porém, trabalha servindo, além dos horários e faixas de obrigação, de vez que a atividade no bem comum é fundamento efetivo da evolução. Nos dias nublados de tristeza, quando obstáculos te induzam ao desalento, vence as próprias inibições, acrescentando mais trabalho à execução dos deveres que te cabem. E o trabalho, em nome de Deus, te descerrará a passagem para os campos luminosos do otimismo e da esperança. Quando o fracasso te visite, procurando desvibrar-te a coragem, adiciona mais trabalho aos encargos que te restem, e o trabalho, em nome de Deus, te descortinará nova estrada de acesso ao suspirado refazimento. Se amigos te abandonam, em meio das responsabilidades abraçadas em comum, impondo-te duro legado de sarcasmos e lágrimas, oferece mais trabalho na obra que a vida te deu a realizar. E o trabalho, em nome de Deus, trará outros corações queridos ao teu círculo de ação, habilitados a compreender-te e amparar-te o caminho. Ante as incompreensões que te ameaçam o equilíbrio, na esfera de compromissos e tarefas que te dizem respeito, adiciona mais trabalho ao montante das obrigações próprias. E o trabalho, em nome de Deus, te imunizará contra quaisquer vibrações de censura indébita ou contra o assalto de apontamentos negativos. Surja esse ou aquele impedimento no cotidiano, trabalha e serve, em benefício dos outros, com mais segurança e mais veemência. A vida na Terra é comparável a uma viagem por longas áreas de oceano. Convence-te que, renteando com quaisquer tempestades, aflições, ventanias de discórdia, rochedos de angústia e golpes de incompreensão, trabalha e serve sempre. Porque o trabalho, em todo o tempo e em toda parte, será invariavelmente o leme divino que nos conduzirá no rumo dos portos de paz e libertação. Então, meus irmãos, aqui ele nos dá a receita e nos diz, exemplificando, que quanto mais nós trabalharmos, quanto mais nós nos dedicarmos a agir bem, quando nós trabalhamos em equipe, dando de braço aos nossos confrades da doutrina espírita, dando de braço aos voluntariosos das outras doutrinas, de pessoas que queiram trabalhar no caminho do bem, quanto mais nós nos aperfeiçoarmos, melhorarmos o nosso entendimento das coisas, quanto mais nós agirmos em favor do nosso próximo, às vezes nos esquecendo de nós, mas agindo
pelo próximo, melhores serão os nossos resultados. E aí nós perceberemos também o tanto de alegria, o tanto de paz, o tanto de felicidade que nos toma quando nós percebemos que o nosso entorno, todos estão trabalhando, todos estão agindo em nome de Deus. E aí nós vamos sendo trabalhadores efetivos na vinha a que Jesus nos convida a trabalhar. E nós, como trabalhadores da última hora, vamos entendendo a nossa parcela de responsabilidade neste momento de transição. E vamos sendo agentes importantes da evolução do nosso planeta. Que nós, observando as coisas ruins que acontecem, as desigualdades, os desrespeitos, a corrupção, os desmandos de toda a ordem, que a gente se indigne com isso. Às vezes é preciso o escândalo, né, para que a gente tome ação. Então que a gente se indigne, mas que a gente haja em contrapartida de forma correta, modificando as nossas ações, esperando menos do outro e mais da gente mesmo, sendo alicerce na nossa família, sendo exemplo para as nossas crianças, para os nossos jovens. Nós estaremos dando a nossa parcela de contribuição com o nosso trabalho. E vamos certamente colher os frutos disso, sendo mais felizes. Nós queremos agradecer pela atenção, pelo carinho de todos e, acima de tudo, desejar que nós possamos nos reencontrar em breve e que nós possamos sair daqui com o coração, né, mais abastecido de todos os ensinamentos que essa doutrina nos traz, motivados, acima de tudo, a fazer mais e melhor, e confortados em saber que a divindade, que os nossos amigos da espiritualidade jamais nos desamparam e estão sempre de braços dados conosco, trabalhando e trabalhando muito, para que a gente também possa trabalhar e ter êxito em tudo aquilo que se coloca no nosso caminho. Desejamos a todos que retornem aos seus lares com muita luz e muita paz.